Salve Nação Santista, começando mais um boletim do Diário do Peixe, com as informações do nosso glorioso alvinegro praiano, que venceu o Atlético Mineiro por 3-2 no último sábado em Santos. Não adiantou muita coisa, né? Já estava fora da briga pela vaga na Copa Libertadores, garantiu a classificação para a Copa Sul-Americana. Não é o que o torcedor queria, é claro, mas pelo menos, principalmente no primeiro tempo, o Santos jogou bem no último sábado, né? Isso é o que a gente tira de um pouquinho de lição, um pouquinho de positivo ali. Delis Gonzalez no primeiro tempo foi muito bem nesse jogo. Então, assim, o Santos tem algumas coisas positivas aí para tirar dessa partida contra o Atlético Mineiro, né? Mas, assim, o jogo acho que é o de menos, né? Tirando a lei do ex, que a gente sofreu de novo 2 gols do Ricardo Oliveira, né? Um numa falha, mais uma vez numa falha do Vanderlei, que realmente não viveu um grande ano, né? Depois de ter sido espetacular em 2017. Esse ano realmente não foi um ano positivo para o Vanderlei. Então, a gente tem que tirar algumas coisas positivas. O Diego Pituca fez um bom jogo mais uma vez, né? Então, vamos tentar tirar lições positivas, né? E pensar um pouquinho para frente aí o que pode acontecer no Santos em 2019. Vou dar uma boa noite aqui para o Márcio Roberto de Ferreira, que está sempre com a gente aqui. Está falando que ele quer Abel e contratações. O Roberto Borges Júnior, o Anderson Moreira, está dizendo que venceu na hora errada. O Rodrigo de Aquino, de Mauá, está falando do Guerra, que vem sendo especulado. O Aldo Ferreira de Assis está aqui também, né? O Rodrigo, o Guerra, o Santos tentou antes do Palmeiras contratar, o Santos não conseguiu. Acho que isso é mais boato de torcedor mesmo, que fica especulando. Assim, hoje em dia todo mundo escreve alguma coisa e acaba disseminando, né? Às vezes, esse final de semana eu tive que responder umas 300 vezes se já estava certo o Abel, porque um perfil no Twitter, Santos Comitê de Gestão, que não tem nada a ver com Santos, escreveu que estava certo. Então, assim, hoje em dia é complicado, né? Por isso que eu sempre falo para vocês, prestigiem aí quem faz cobertura séria, que é a Gazeta Esportiva, a Lance, Globo Esporte, o Diário do Peixe, esses perfis, páginas no Facebook aí, tem muita gente que quer aparecer, às vezes dá informação que não tem, que não é verdadeira para tentar aparecer. Assim, porque o Abel Braga é o nome, é o nome que o Santos quer, uma hora ou outra vai ser confirmado o Abel, ao que tudo indica, né? A gente deu uma matéria no Diário do Peixe dizendo que ele priorizava São Paulo ou Flamengo. O São Paulo já anunciou que vai ficar o Jardine, o Flamengo parece que tem tudo certo com o Renato Gaúcho, então não vai ter muita opção ali para o Abel, né? Ele vai acabar acertando mesmo para o Santos. Esse final de semana vazou suposto áudio do Lisca falando, do Guto Ferreira falando. Então, assim, hoje em dia é muito complicado esse negócio. Então, por isso que eu falo, valorizar cada vez mais os trabalhos responsáveis de pessoas que vivem mesmo o dia a dia do clube e não querem aparecer. Agora, por exemplo, vocês podem ter certeza, nessa época de dezembro, vocês vão receber um monte de link, olé, 90 minutos, um monte de gente com contratação do Santos. Não levem a sério, assim, esse pessoal não vive o dia a dia do clube, não tá lá no Santos. Se eles estão publicando alguma coisa, é provavelmente que já saiu em algum veículo que acompanha o Santos. Então, assim, até para defender o Diário, que acompanha o Diário, a gente tem repórter o dia inteiro em Santos, vivenciando todos os dias do Santos. Então, se sair alguma coisa no Diário, a gente pode errar, claro, mas é porque houve alguém do clube contando para a gente, para o nosso repórter, alguma coisa. Então, assim, não é uma matéria que a gente fez aqui para ganhar clique de vocês, nem nada disso, né? Então, assim, vale essa dica aí para dezembro, vai ter muita especulação.
E daí, assim, confiem nos veículos sérios. Globo Esporte, Lance, Gazeta Esportiva, tem o Lucas Musetti, que faz um trabalho bacana lá, o Diário aqui mesmo, entendeu? Porque senão a gente fica, às vezes a gente recebe no nosso número do WhatsApp um monte, todo dia, alguém perguntando alguma coisa porque viu em página do Facebook, viu em perfil no Twitter, e essas pessoas não vivem o dia a dia do Santos. Então, assim, pede aí até um voto de confiança de vocês. Boa noite para Valdete Moraes, para o Mauro Mendonça Júnior. O Mauro Mendonça está dizendo que foi triste ver a despedida do Renato, que o marketing falhou. Realmente, que é assim, o Mauro, também o que eu posso dizer para você? Teve um período curto para trabalhar a ideia também. Eu vou defender um pouquinho aqui o marketing, porque é o seguinte, na quarta-feira, o Santos entrou em campo contra o Botafogo com chance de Libertadores. Então, assim, antes de quarta-feira, o Santos não podia falar que o jogo contra o Atlético seria despedido do Renato, pois seria, na teoria, poderia ser, na teoria, a chance de ganhar uma vaga, conseguir se manter na briga pela Copa Libertadores. Então, não precisaria fazer uma campanha de marketing. Aí, depois que passou o jogo, ficou mais difícil, aí, quer dizer, ficou impossível. Aí o Santos trabalhou de forma discreta. Eu tô contigo, fez um anúncio no site que seria a despedida dele, preparou algumas ações internamente, mas não colocou isso para o público. Realmente, aí você tem razão nesse lance aí do marketing, né? O Alisson Santos, Diego Pituca vai sair do Santos? O Alisson, é o seguinte, isso é ameaça de empresário, tá? O empresário do Diego Pituca, ele é o cara que a gente publicou uma nota no Diário do Peixe semana passada, eu não sei se vocês viram, ele é o responsável também pelo zagueiro Rodrigo Lobão, que foi do Santos sem nunca ter sido, uma história meio nebulosa, ele foi registrado no Santos, o Santos nunca anunciou, aí ele foi emprestado pelo CSA, aí do CSA foi para outro time, e daí assim voltou para o Santos, o empréstimo dele voltou, e ele tem um ano de vínculo com o Santos, mas já está sendo emprestado para o Bangu. Então o empresário dele é o mesmo do Diego Pituca, né? São o mesmo caso, é um empresário que tinha uma relação melhor com a antiga diretoria do que com a atual. Então me parece mais uma forçação de barra. O Pituca tem ainda um contrato mais longo com o Santos, não tem necessidade, poderia renovar agora para evitar um problema lá na frente, mas não tem essa necessidade, não tem essa urgência, e eu não acho que tem alguém que paga o valor da multa rescisória do Pituca, que é o que o empresário falou. Então, para mim é um blefe, coisa que acontece muito aí no futebol. O Matheus Henrique Vieira, Abel pediu 800k mensais, nessa faixa aí, Matheus, é mais ou menos isso, que é um valor mais ou menos que o Santos quer pagar por toda a comissão, e o Santos quer até tentar manter alguns integrantes da comissão do Cuca, como o Eudes Pedro, como o Carlinhos Neves. Então, assim, tem essa discussão também, né? Boa noite para o Rodrigo Martins, que está lá no bairro do Gonzaga, que está sempre junto aqui. O Márcio Bolognani, Diego e Robinho, é sério, acertamos? Não acertamos, Márcio, assim, o Renato falou sobre isso na coletiva dele, sábado, né? Falou que são bons jogadores, aquelas coisas todas, mas os dois têm contrato até o meio do ano que vem. Então, assim, nem pré-contrato o Santos pode fazer hoje, porque um pré-contrato você pode fazer 6 meses antes do final do contrato, né? Então, assim, não acertou, não. O que está claro é que existe um interesse. No caso do Robinho, é um interesse que me parece de ambas as partes. No caso do Diego, eu acho que ainda é um interesse maior do Santos e menor do Diego, a sensibilidade que a gente tem, mas vamos esperar aí nos próximos dias o que acontece, né?
O Aldo Ferreira de Assis, o Felipe Cardoso parece ser uma boa contratação. Realmente, ele fez esses 2 últimos bons jogos, né? Mas eu já disse aqui do Felipe Cardoso, é um jogador que a gente tem que ter paciência, tem que ter calma. É um jogador que não tem 15 jogos como profissional, é um jogador muito jovem, não tem base. Muitas vezes não ter base atrapalha o desenvolvimento de uma carreira aí. Algumas vezes não, algumas vezes o jogador é tão bom que ele supera isso, né? Mas algumas vezes a não ter base atrapalha um pouco, então a gente tem que esperar. Vamos com calma com o Felipe Cardoso, né? Fez realmente 2 bons jogos. Boa noite para o Fabiano de Itaquá, tá aqui. O Cleiton Bigoni. Eu parecia essa criança do fundo aí quando assistia o Santos do Jardim. A criança parou de chorar, Cleiton, tô tranquilo. Marcos Celes, Guerra, não. Eu acho que o Guerra seria um bom reforço para o Santos, mas eu não acredito, não. Hoje, não acredito nessa possibilidade. Pedro Antônio, o que você acha do Diego Aguirre no Santos? Pedro, eu acho que o Diego Aguirre no Santos ele não dura 2 meses. E sabe por quê? Um pouco culpa nossa, de imprensa, um pouco culpa de vocês, torcedores, porque o Diego Aguirre é um treinador, e ficou claro isso, o trabalho dele no São Paulo, que ele começa a acertar o time de trás para frente. Ele é um treinador que acerta bem as defesas e tem uma dificuldade ofensiva, né? E daí, assim, a partir do momento que o Santos começar, o primeiro torcedor, o primeiro comentarista falar, o Santos do Aguirre é retranqueiro, aí ele começa a cair. Então, acho que não é o perfil de treinador que iria certo no Santos, infelizmente. Eu acho que até esse negócio de DNA ofensivo é uma besteira, mas eu sou minoria. Eu acho que muita gente hoje embarca nessa onda de que o Santos tem que ser ofensivo, e daí isso acaba atrapalhando quem tem outra característica, né? Fabiano Fuzeto, cadê o treinador? Estão esperando. O Abel, inclusive, está fora do país, ele volta amanhã. Talvez amanhã a gente tenha uma novidade. A Valdete Moraes Gomes, o que você acha do Vanderlei Luxemburgo? Valdete, eu acho que o Vanderlei foi, para mim, o maior técnico do futebol brasileiro na década de 90, depois até 2005, vamos dizer que assim, até 2005, ele foi o maior técnico do futebol brasileiro e um dos maiores da história, com todos os títulos que ele tem. Eu acho que depois de 2005, ele desfocou, uma expressão que até mesmo ele usava, né? O jogador tinha que ter fome, ele falava, jogador bom tem que ter fome. Eu acho que o Vanderlei perdeu um pouquinho dessa fome, começou a se envolver em algumas outras coisas fora de campo, e daí acabou se perdendo, né? Então, assim, eu acho que hoje ele vive muito do discurso, e os últimos trabalhos dele não foram bons. Então, assim, eu não traria o Luxemburgo, mas eu reconheço que ele foi um dos maiores técnicos dos últimos anos no futebol brasileiro e está marcado na história do futebol brasileiro. Márcio Roberto Ferreira, e o tal áudio vazado sobre desvios de grana? Nossa Senhora! Vocês tiveram o desprazer de ouvir esses áudios também? Eu tive o desprazer de ouvir esses áudios. Assim, é uma coisa lamentável. Os bastidores do Santos são de dar nojo, assim, o que acontece nos bastidores do Santos. Amanhã tem uma reunião importante do Conselho Deliberativo, que vai analisar as contas do Santos no segundo trimestre, no terceiro trimestre, e vai analisar a proposta orçamentária para 2019, e eu acho que esses assuntos, como esse áudio, e principalmente as acusações feitas nesse áudio, essas discussões vão ser postas eu acho que onde elas devem ser postas, que no órgão de fiscalização do clube, que é o Conselho, né? Então, assim, eu prefiro vamos esperar para ver o que o Conselho vai discutir sobre isso amanhã. Gabriel Medina, é verdade que o representante do Diego Pituca pode tirar ele do Santos? Então, eu acabei de falar aqui, Gabriel, um pouquinho antes, se você depois puxa aí no comecinho, eu já falei sobre isso, o Marco Celes está dizendo que o Abel é muito caro. Então, assim, é caro, o Abel é caro, realmente. Tem alguns técnicos do futebol brasileiro que estão no salário um pouco fora da realidade, né? O Júnior Oliveira, boa noite. Quero parabenizar a equipe do Diário pelo trabalho sério. Eu mesmo abri mão de seguir outras mídias porque existem muitos fakes. Um abraço do amigo do Guarujá. Obrigado, Júnior. Esse é o nosso objetivo.
Amanhã a gente está completando um ano no ar, o Diário completa um ano de vida amanhã. A gente está muito feliz que hoje nós completamos no site 4 milhões de page views. É uma marca bastante significativa para o nosso projeto. A gente ainda espera crescer muito mais, contamos com o apoio de vocês, com a divulgação tal de vocês, mas assim, é isso que nos dá combustível, sabe? Saber que vocês estão sentindo aí que a gente está fazendo um trabalho sério, que nosso propósito, quando a gente decidiu criar o Diário lá atrás, né, tá sendo atingido. A gente espera crescer muito mais, como eu disse. O Aldo Ferreira, esse 90 minutos, a maioria é tudo fake. Então, Aldo, por isso que eu falo assim, acompanhe, se você tiver receber, porque hoje recebe muito pelo WhatsApp, né, receber um print de página, perfil no Twitter, página no Facebook, ok, não precisa descartar completamente, mas vai nesses veículos que eu te falei ali, e assim, se você viu num perfil no Twitter e não está no Diário, não está no Globo Esporte, não está na Gazeta, não está no Lance, assim, é grande chance de não ser verdade, tá? Então, assim, porque assim, o que eu disse, o Globo Esporte está lá todo dia, a Gazeta está lá todo dia, o Lance está lá todo dia, o Diário está lá todo dia, esses outros perfis não estão lá, né? O Rubens Luan falou que seria bom se fosse o Luxemburgo, eu dei minha opinião aqui sobre o Luxemburgo. João Luiz Pereira, se o Atlético Paranaense ganhar a Sul-Americana, abre uma vaga para a Libertadores? Abre, mas o Santos está fora também. O Santos não tem mais possibilidade de Libertadores. O João Luiz Pereira Neto, tem conversa com o Muricy Ramalho? A gente divulgou essa matéria hoje no Diário, é bom esclarecer, assim, o Pérez conversou com membros do comitê de gestão e falou que gostaria de falar com o Muricy para ver se o Muricy teria interesse em voltar a ser treinador. Aí uma pessoa do comitê de gestão conversou com a família do Muricy, e a família falou, não, ele não quer mais trabalhar com futebol, pelos problemas que ele teve, quer continuar como comentarista, e foi isso que aconteceu. Gabriel Medina, um áudio que vazou do Pérez sobre o suposto fraude na comissão do Brian Ruiz, é verdade? Gabriel, então, assim, o que a gente sabe que é verdade, e amanhã vai ser analisado no Conselho Fiscal do Santos, no Conselho Deliberativo do Santos. O relatório do Conselho Fiscal apontou que o Santos gastou 2,5 milhões de reais em comissões pelas contratações do Brian Ruiz, do Cuca, do Delis Gonzalez e do Carlos Sanches, né? E desse valor aí, 1 milhão e pouco, que é a maior comissão, foi paga para o Brian Ruiz. Isso é o que a gente sabe. Se teve interesse por trás, a gente não sabe. Eu acho que isso pode ser discutido amanhã na reunião do Conselho, que é o órgão de fiscalização do clube, como eu disse, né? Rodrigo de Aquila está emprestado, pelo jeito não retornará ao Palmeiras. Seria uma boa contratação? Rodrigo, eu ouvi o contrário, tá? Eu ouvi que o Atlético gostaria de continuar com o Rafael Veiga, mas que o Palmeiras já deixou claro que não tem possibilidade alguma que o Rafael Veiga vai voltar ao Palmeiras. Especialmente hoje, a gente viu notícia aí que o William vai ter que passar por uma cirurgia de ligamento cruzado anterior. Não é mais ou menos a mesma função em campo, mas é uma peça importante do Palmeiras que vai ficar aí pelo menos 6 meses afastada dos gramados, e isso pode atrapalhar um pouquinho o Palmeiras e pode até facilitar, abrir mais espaço para o Rafael Veiga na sua volta aí ao clube, né? O João Lucas, muita demora para definir o técnico e planejamento, Santos sempre atrasado, isso eu concordo com você. Rodrigo Martins, acho que deveria contratar logo um treinador para começar o planejamento para a próxima temporada. Estou com vocês também. Ítalo de Mauá, Diego e o Robinho pode vir para o Santos. A gente já falou aqui, Ítalo, depois puxa aí o vídeo no comecinho, você vai ouvir. Betinho Prachedes, bom, alguma novidade sobre o técnico? Continua a prioridade para o Abel, ele volta para o Brasil amanhã, talvez a partir de amanhã a gente tenha alguma coisa, né? O Henrique Campos, vamos começar o ano com o planejamento atrasado, pois isso é verdade. O Everton Augusto falando do Muricy, a gente acabou de falar aqui. Marcos Séries, Pérez é muito devagar, então, assim, foi uma das marcas da gestão nesse primeiro ano, né, foi essa lentidão. Então, infelizmente, eu achei que
fosse um pouquinho de falta de experiência, que pudesse ser uma coisa mais ágil a partir do segundo ano de mandato, e eu acho que a gente não vai ter, deve ser meio perfil mesmo, não é falta de experiência. Maciel, Mac e o Dodô vai sair. Eu, pessoalmente, não acredito na permanência do Dodô, tá? Então, assim, eu acho que realmente ele não vai ficar no Santos para a próxima temporada. O Kleber Giles, mande um salve para nós, de Taubaté, um abraço para todo mundo aí, Kleber. O Henrique Campos, primeiro o Santos tem que trazer um técnico, para mim, Luxemburgo ou Roger. Henrique, Luxemburgo eu respeito, como eu disse aqui. Roger, para mim, é um péssimo técnico. Depois do trabalho dele no Grêmio, que foi o primeiro, foi muito bom, todos os outros trabalhos foram muito ruins. O trabalho dele no Palmeiras foi pífio, bizarro. Então, assim, não quero o Roger, não. Deixa o Roger desempregado aí, ou mande pro Cormão aí. Se saiu o Jair Ventura do Corinthians, manda o Roger pro Corinthians, que para mim tá ótimo. O Daíra Aparecido, de Sorocaba, um abraço para todo mundo de Sorocaba. Um abraço para o Henrique Campos, de Pacajus, no Ceará. O Marcos Antônio falando da comissão do Brian Ruiz, eu falei aqui um pouquinho. O Marcos Rodrigues está falando que o Dodô quer ganhar muito. Não é, assim, é um direito dele, né, Marcos? É o salário que ele tem na Europa, é um salário muito alto, padrão europeu. E o Santos, para mim, é um valor que o Santos não deveria pagar, inclusive, né? Vamos esperar. O Rodrigo de Aquino, Lino Paraíba, ótimo lateral, o Santos poderia trazer ele. Eu acho que o Lino Paraíba não é melhor que o Vitor Ferraz, tá, Rodrigo? Eu acho que se o Santos for... E tem aquelas coisas que a gente não nota, assim, eu já falei isso, assim, tem um jogador que é muito importante ali nos bastidores, no vestiário. O Vitor Ferraz deu uma entrevista muito boa essa semana, já como capitão da equipe, ele falou, olha, o Santos não pode errar no planejamento, tem algumas coisas que o Santos precisa melhorar, se organizar. Eu achei muito legal essa entrevista dele. Então, assim, é um jogador que nos bastidores ali, ele agrega. Eu não acho que ele fez uma temporada tão ruim, ele oscilou um pouco, claro, como todo o time, mas eu não acho que o Nino Paraíba é um jogador que está num nível melhor que ele, não, minha opinião, né? O Rubens Luan está querendo no Luxemburgo, o Everton Augusto acha loucura o Santos pagar esse absurdo para treinador. Eu também acho. O Marcos Celes, Dodô não é tudo isso, estou contigo que não é tudo isso. Diego Robinho me deu muitas alegrias, eu também muitas alegrias, os dois. E eu traria os dois dentro de uma possibilidade financeira, tal. Eu traria os dois, sim. Até porque eu acho que, por exemplo, um Diego e o Robinho, provavelmente a Vila não teria 3.000 pessoas como teve contra o Botafogo e 4.000 pessoas como teve contra o Atlético Mineiro. Assim, a minha sensibilidade. O Henrique Campos está dizendo que dá para o Santos formar um bom elenco para a próxima temporada. Também acho que dá, sim. Odair Aparecido, o Santos tem alguma parceria que possa trazer jogadores bons? Então, Odair, tem uma parceria aí que é meio complicada, né? Assim, o que a gente ouve nos bastidores do Santos hoje é que o Santos está muito próximo do Renato Duprá, que foi quem intermediou o acordo com o Santos com a Doin, que acabou depois vindo o Leandro Damião para o Santos, e daí, assim, não é uma lembrança muito agradável, né? Então, assim, eu sempre prefiro que o Santos caminhe com as próprias... Eu acho que um clube com o tamanho do Santos, ele tem que pensar em caminhar com as próprias pernas, ele não precisa pensar em parceria, né? Pedro Antônio, ano que vem você acha que o Santos ganha a Sul-Americana? Então, se a gente subiu uma matéria ontem, Pedro, eu acho que, assim, se o Santos vai jogar a Sul-Americana, eu acho que o Santos tem que levar a sério. O Santos nunca passou das quartas de final na Sul-Americana, na última vez que participou, em 2010, foi eliminado pelo Avaí. Então, assim, se vai jogar, então leva a sério. Então, eu acho que sim. Se levar a sério, eu acho que tem boas chances de ganhar, sim. O Juliano está dizendo que tem que contratar o Robinho, eu também acho. O Rodrigo Pedroso, será que o Santos consegue levar algum título ano que vem? Então, a Sul-Americana é uma possibilidade, né? O Henrique Campos está listando aí um zagueiro, um lateral, um volante, um meio, um centroavante. Por aí. Depois, para o segundo semestre, mais um atacante de lado, né? Porque depois vai sair o Rodrigo, né? Matheus Silva Santos, qual a chance do Abel chegar essa semana? Eu acho que, assim, chegar essa semana não é difícil. Eu acho que pode fechar esta semana. E daí ele marca, talvez dê uma coletiva em Santos ou em São Paulo, depois do Campeonato Brasileiro, e comece a trabalhar no começo da próxima temporada, né? O Marcos Antônio de Pontes sobre o áudio que está rolando na comissão, a gente falou aqui já. O Everton falando que tem um cachorro. Everton, primeiro foi o Nenê, agora é o cachorro. Todo mundo quer participar da live, é engraçado. Você começa a live e todo mundo quer participar.
Márcio Chicala, 2 títulos em 2019. Então, assim, o Santos tem que pensar assim, o Santos tem que, não pode pensar que vai entrar em campeonato para participar, o Santos tem que entrar em campeonato para ganhar. Rubens Luan, quem resgatou o futebol arte do Santos foi o Emerson Leão. Então, assim, é engraçado, eu estava até pensando isso essa semana, né? Essa geração de 2002, que foi campeã brasileira, ela tem um fascínio muito maior com os torcedores do que, por exemplo, a geração do Neymar e do Ganso, que foi campeão da Libertadores, né? Porque, por exemplo, a gente subiu a matéria do Muricy, teve muita gente contra o Muricy, e tem muita gente que pede o Leão. Então, por exemplo, tem muita gente contra o Ganso e contra o Neymar, mas que quer Diego e Robinho. Tem muita gente que quer o Elano como técnico. Então é engraçado isso. Essa geração realmente é uma geração que marcou história no Santos, né? Essa geração de 2002, né? Edilson Carlos, já tem conversa sim, tá? Já tem conversa sim. Thiago Costa Pereira, você tem alguma notícia otimista do Santos de 2019? Thiago, é melhor a gente... Vamos passar para frente, não tem nada muito otimista para dizer, não. Roberto Natashi Lima, quem vai sair do elenco e quem pode chegar? Nossa, Roberto, essa pergunta aí a gente faria 30 minutos de resposta só com essa pergunta, mas hoje a gente subiu uma nota no diário, tá lá, interessante até, o Santos vai se livrar de 25 jogadores aí. O Santos era o time que mais tinha jogadores sob contrato na Federação Paulista. O Santos tinha 120 jogadores com contratos de profissional na Federação Paulista. Então vai se livrar agora no final de ano de mais de 25 atletas. São jogadores que tinham vínculo só até 31 de dezembro. O Santos não vai renovar, vai abrir mão. E daí entre esses estão os jogadores de mais destaque, mais conhecidos, são o Lucas Otávio, o volante, o Fernando Medeiros, que eu até acho um bom jogador, mas não conseguiu se firmar no time profissional do Santos, e o Ian, que foi contratado porque era irmão do Yuri. Então ele vai sem ter chegado, né? O Marcos, obrigado pelos parabéns. O Lucas Santos está dizendo que o Abel é caro demais. O Everton Augusto, não estou recebendo mais notícias do Zap. O Everton, é o seguinte, eu não sei, a gente estava até analisando esses dias alguma coisa, o WhatsApp tem alguns bloqueios, então, assim, seria legal se você, não sei se você já salvou o nosso número na sua agenda de contatos, porque quando você não salva o número, ele muitas vezes ele não entrega, tá? Então, assim, para quem está acompanhando e quiser receber as notícias do diário, é só mandar uma mensagem para o 013 99205-3637, 013 99205-3637, mas aproveite e salva o nosso contato aí na sua agenda, porque a gente manda através de listas de transmissão, e muitas vezes essas listas de transmissão, elas não entregam as mensagens, porque assim, eles podem achar que é spam. Então, assim, se você não interagiu com o diário, se você não tem um número salvo na sua agenda, pode ser que você não receba. A gente tem mandado com uma frequência, a gente está tentando entender como a gente pode melhorar esse serviço, mas uma das coisas que a gente descobriu é isso, se a pessoa não tem o nosso número salvo na sua agenda e nunca interagiu com a gente, realmente é difícil receber, é um bloqueio, não é nosso, é um bloqueio do WhatsApp mesmo. Ladislau Nascimento, é verdade que estamos perdendo joias da base do nosso peixe? Então, o Caio Jorge está em briga com a diretoria, a gente vai subir uma matéria daqui a pouco que tem 2 jogadores do Sub-17 que estão na mira da Inter de Milão, então tem realmente algumas possibilidades. Eu já disse aqui, eu esperei aí até 10, 11 meses, mas o trabalho na gestão das categorias de base do Santos esse ano foi muito mal feito. Edgar Semensato, Leandro Donizete e Kleber, vendidos pagam o salário do Abel. É mais ou menos essa conta mesmo, Edgar. O problema é conseguir vender o Leandro Donizete e o Kleber Reis, né? No final, o Santos vai ter que pagar o do Abel e o dos dois, aí, porque eu acho que é difícil conseguir negociar os dois jogadores, né? O Aldo Ferreira disse que o Diário do Peixe é um dos melhores notícias do Peixe, merece credibilidade. Obrigado aí pela mensagem, Aldo.
Max Nascimento, Lucho Leão, esses nomes são a solução? O que vocês acham? Então, eu comentei aqui um pouquinho sobre os dois. Pedro Henrique, boa noite. Nação Santista, Rafael Nanguini tem espaço no Santos para 2019? Acho que não, Pedro. Acho que ele se deu bem no nível que é um nível que ele pode jogar bem, que é um nível de Série B do Campeonato Brasileiro. Miqueias Fernandes, explica essa situação. O Pérez dispensa jogadores e funcionários, mas o Santos continua gastando mais com funcionários? Miqueias, então, assim, ó, vou usar o seu comentário e eu vou fazer um comentário aqui. Eu peço que todos entendam. Qualquer matéria, às vezes, que a gente coloca de bastidores e tal, tem torcedor que entra, que o Pérez está acabando. Estão fazendo isso porque o Pérez está acabando com a mamata, o Pérez está no seu Pérez está não sei o quê. Gente, assim, o relatório do Conselho Fiscal disse claramente que o número de funcionários do Santos de novembro do ano passado, que foi o último mês ali da gestão Modesto Roma Júnior, para agora, aumentou. Então, assim, esse papo, para mim, não cola. Vocês não podem cair nesse papo de que estão querendo tumultuar o ambiente do Santos porque o Pérez está querendo acabar com a mamata. Não, gente, assim, o Pérez está querendo acabar talvez queira acabar com a mamata de quem era apoiador do Modesto para dar a mamata para quem apoiou ele. E tá cheio de gente que apoiou ele trabalhando no clube, muitas vezes sem fazer nada. Então, por isso que aumentou o número de funcionários, por isso que aumentou a folha salarial. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Conselho Fiscal que fez o relatório e mostrou claramente. Hoje o Santos tem uma folha 18%, folha administrativa, 18% maior do que tinha em novembro do ano passado, que foi o último mês da gestão Modesto Roma Júnior, e tem 2,5% a mais de funcionários no seu quadro. Então, assim, não entrem nessa conversinha de que é bastidor porque o Pérez está querendo acabar com tá tirando todo mundo que mamava do clube, querendo acabar com a mamata do clube. Não, ele está querendo acabar com a mamata de quem era do Modesto, para colocar as pessoas que estão na mamata com ele. Assim, entendam isso. Assim, o Santos hoje tem mais funcionário do que tinha em novembro. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Conselho Fiscal. Então, assim, o Pérez vendeu muito bem essa história que era conspiração contra ele, porque ele queria acabar com a mamata. Gente, assim, tá todo mundo... Tem um grupo chamado DNA Santista, talvez vocês conheçam aí. Todo mundo que era da DNA Santista, que estava com o Rueda uma semana antes da eleição, mudou para o Pérez. Todo mundo está trabalhando no Santos. Todo mundo. Assim, são 30 pessoas, pelo menos. Então, assim, acabou com a mamata de um para colocar uma mamata de outro. O resto não mudou nada. As práticas continuam as mesmas. Que mais? O Leal, Cleiton de Oswaldo Cruz, vou passar rapidinho, já passei 32 minutos aqui, só falar rapidinho aqui, Darley Souza, Edmilson Conceição, Juscelio Júnior, Sérgio Eduardo Marcelo, Edmilson Conceição tá aqui, Max Nascimento, Ricardo da Silva Carvalho, Jamison Santos, Sérgio Eduardo Marcelo, Darley Souza, o Miquel Fernandes, Aldo Ferreira, João Luiz Pereira Neto, Rovilson de Oliveira, quem mais está aqui? Matheus Silva Santos, tem o japonês aqui, está falando do Fábio Carilli, Derlei Silva, o Edson Brandão, Michel Ramos, o Jamal Achor, o Erickson e a Gabi estão aqui, Max Nascimento, o Wallerson Santos, Thiago Costa Pereira, Kennedy Cavalari, Thaís Ferreira está aqui junto com a gente sempre, a nossa assistente de vídeo, Ivan Máximo Júnior está aqui também, Caian Nunes, a Joana de Sumaré, Joana Agosto está sempre aqui também, Thiago Bermudes, o Alex Fábio da Silva, o Aldete Moraes, Luciano Andrade, o Alex Fábio da Silva está falando, Márcio Chikawa, a Caian Nunes está aqui, Rovilson de Oliveira, Marcos Celes, o Rubens Martins e o Eduardo Costa, corretor de seguros, todo mundo aqui. Acho que eu respondi praticamente todo mundo. Amanhã a gente tem uma série de matérias bem legais aí no diário. Acompanhem a gente durante o dia todo. Amanhã é nosso aniversário, então, assim, amanhã a gente vai procurar dar uma cobertura ainda mais especial. Tem essa reunião do Conselho Deliberativo à noite, que deve sair muita
muita informação legal ali de planejamento de orçamento, esses áudios que estão rolando, o parecer do Conselho Fiscal. Então, amanhã à noite também deve sair muita coisa. Então, acompanhe aí, diariodopeixe.com.br. Eu já falei para vocês nossos links nas redes sociais, que é @Diário do Peixe, tanto no Twitter quanto no Instagram. Nosso Facebook é facebook.com/Diário do Peixe. Nosso canal no YouTube é youtube.com/Diário do Peixe. E o WhatsApp, como eu falei para vocês, é o 013 99205 3637, 013 99205 3637. Manda seu número, sua cidade aí que você está falando, seu nome, sua cidade, e salva a gente aí no contato, porque senão a gente vai mandar para lista de transmissão e às vezes não vai chegar até você. Então, assim, uma boa semana a todos. Amanhã, como eu disse, aniversário do Diário, uma cobertura muito especial aí para vocês, com tudo que está envolvendo o Santos. Uma boa semana, vamos terminar aí o Campeonato Brasileiro tentar terminar com uma boa exibição diante do Sport no próximo domingo, e esperar que 2019 possa ser um ano um pouco melhor para a gente, que a gente merece, né? A gente sofreu muito, esse ano foi muito judiado para o torcedor do Santos. Um abraço para vocês, boa noite.